Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu gravar mais um pão diário aqui, fundamentado no livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Provável e possivelmente você conheça esse texto de cor. É um texto muito famigerado, muito conhecido em nosso meio. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20, que todos nós sabemos que é uma carta endereçada a uma igreja e não endereçada aos desigrejados. É uma carta endereçada a quem dizia ter ortodoxia, a quem dizia ter fé, a quem dizia ter uma rotulação, pelo menos o tinha, aparente, que ao olhar para os tais destinatários desta carta, parecia se tratasse de uma comunidade cristã, de uma comunidade evangélica, que alguém até poderia julgar uma comunidade influente, alguém poderia dizer tratasse de uma comunidade abençoada, uma comunidade que cultuava o conhecimento, o culto racional, uma comunidade que dizia: rico estou enriquecido e de nada tenho falta, estou vestido com as melhores vestimentas. Você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando da comunidade residente da cidade de Laodiceia. Cidade essa que recebe esse nome, dada pelo Antíoco, se não me falha a memória. O senhor Antíoco II deu esse nome a essa cidade em homenagem à sua esposa. Mas esse não é um assunto em pauta. Eu só quero ler Apocalipse 3 e 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Então, Jesus está à porta. Glória a Deus por isso. Jesus está à porta. E ele educadamente, como Deus que o é, maravilhosamente, não arromba, ele bate, pede passagem, pede licença. Isso é um Deus maravilhoso. Eis que estou à porta, então não saia da porta, ok? Jó 31 e 34 diz: cala-te e não saia da porta. Hebreus diz que Jesus padeceu fora da porta, então fora da porta há padecimentos, não saia da porta. Se alguém ouvir a minha voz, olha essa expressão, quem ouve a voz dele é um alguém. E ele não deve estar falando muito baixo, porque se ele está à porta é porque ele está do lado de fora. Mas pode ser que alguém que esteja do lado de dentro ouça-o chamar e reconheça a sua voz, porque você não abre a porta para alguém se você não reconhecer a voz deste alguém. E você reconhece a voz desse alguém se você tem uma intimidade com este alguém, ou pelo menos uma parte relacional com esse alguém. Ou pelo menos um dia você já o teve. Então a ideia que o texto traz é que este alguém que eu conheço pela voz é esse mesmo alguém que um dia disse que é conhecido das suas ovelhas e pelas suas ovelhas ele se faz ser conhecido e é conhecido destas, e ele mesmo disse: as minhas ovelhas, disse ele, conhecem a minha voz. Então alguém está reconhecendo a sua voz, quer dizer que ele já foi seu pastor, só que ele está pelo lado de fora. Então é alguém que está colocando alguém próximo, que já esteve dentro, mas agora está sendo posto pelo lado de fora. Mas esse alguém está pelo lado de fora, mas continua clamando. Então, como eu já disse na introdução, não pode ser aplicado esse texto a alguém que nunca conheceu a Deus. Não pode ser aplicado esse texto a um descrente. Esse texto deve ser aplicado a alguém que diz: rico estou enriquecido. Esse é o contexto. Verso 17, não tenho falta de nada. A visão desse alguém que se acha ter tudo, autossuficiente, é totalmente diferente. Pelo menos o quadro apresentado por esse alguém que sonda, por esse alguém que diz que passeia no meio das igrejas, esse alguém que os seus olhos são como chama de fogo, esse alguém que sonda, prescruta, ele disse que esse alguém que diz ser alguma coisa, na verdade não é, e que diz ter, na verdade não tem, e que diz poder, mas na verdade não pode,
e que diz enxergar, mas na verdade não enxerga, não vê nada, não vê coisa alguma, não vê nem mesmo o seu estado, e que diz estar bem vestido, mas na verdade é os seus olhos, cujos olhos nada são e nada pode escapar diante de si, está despido, está nu. É interessante que quando Adão estava nu, Deus disse que ele estava vestido. Quando Adão se vestiu, Deus disse que estava nu. Então os olhos de Deus são bem distintos, bem diferentes. E daí, irmão, esse alguém está nesse estado, mantendo apenas o estereopático, apenas a aparência, porque este alguém colocou pelo lado de fora o que tinha de mais importante. E quando esse que estava do lado de dentro está sendo posto pelo lado de fora, não sei se na tentativa de ser substituído, não sei se por alguém que agora inflou-se, cresceu e acha-se que agora é suficiente o bastante e que este alguém deve ser expelido da sua vida, rechaçado, porque é um obsoleto, sei lá, eu não entendo exatamente o porquê, mas colocou-se, descartou, colocou esse alguém pelo lado de fora. Esse alguém que foi posto pelo lado de fora, ele não desistiu do alguém que está pelo lado de dentro e o recusou tê-lo pelo lado de dentro. Você está entendendo isso? Agora, o quadro em que ele se encontra é resultado disso. Porque quando aquele alguém que está do lado de fora deveria estar aqui do lado de dentro e ele é posto para fora, aquele que está pelo lado de dentro perde as vantagens por aquele que estava aqui dentro e agora está fora. Vou repetir. Eu me encontro nesse estado achando-me que enxergo sendo cego. Eu me encontro-me nesse estado nu achando-me que estou vestido. Eu me encontro nesse estado pobre achando que estou rico, porque eu coloquei pelo lado de fora o único que poderia abrir os meus olhos e mostrar-me como eu sou cego, e mostrar-me como eu estou nu, pobre, desgraçado, miseravelmente. E esse alguém pode me aconselhar, mas eu não ouço o seu conselho, porque eu coloquei do lado de fora. Aliás, talvez esse seja o motivo pelo qual ele foi posto pelo lado de fora, a fim de que eu não ouvisse o seu conselho, porque o seu conselho me confronta. Mas mesmo estando pelo lado de fora, ele ama, verso 19. E essa repreensão, esse seu conselho repreensivo, é um conselho repreensivo em amor, ele ama. E esse amor lhe leva a me castigar, mas me castiga porque me ama, porque não quer me perder. E eu, desculpa. E embora eu tenha colocado do lado de fora, pelo lado de fora, ele não ausenta-se, ele está à porta, ele fica próximo. Então, ele que ele se aproximar de mim e eu distanciei-me dele. Ele não precisa de mim, mas se aproxima de mim como se de mim precisasse. E eu que preciso dele, me distancio dele como se dele não precisasse. Você está entendendo isso? Não é esse o quadro que nós encontramos nos dias de hoje? Aquele que não precisa de mim se aproxima de mim como se de mim precisasse. E eu que preciso dele tenho me distanciado dele mesmo precisando dele. Mesmo assim ele está à porta. Mesmo assim ele não se ausenta, mesmo assim ele não se distancia, mesmo assim ele não silencia, ele chama-me. E se eu ouvir a sua voz, eu me tornarei um alguém. O texto diz, se alguém ouvir a minha voz, eu só sou um alguém quando eu dou a minha voz a ele, ou melhor dizendo, quando eu dou o meu ouvido a ele. Se eu não der o meu ouvido a ele, eu não sou ninguém. E mais, qual é a prova real de que de fato eu tenho ouvido a sua voz? É quando eu abro a porta. O texto diz, e abrir a porta. Porque se eu não abrir, ele não entra. Porque ele não é mal educado, ele não é enxerido. Tem coisas na sua vida que entrou porque você abriu a porta. Tem coisas na sua vida que entrou mesmo de porta fechada, quebrou tudo para entrar. E existem coisas aí dentro que estão aí dentro que não deveriam estar porque você abriu a porta. E quando você abre a porta para quem você não deve, você acaba fechando a porta para quem você devia abrir. Você pegou isso? Daí o texto vai dizer, e abri a porta, entrarei na sua casa. Ele respeita. Ele diz que a casa é minha. Então se a casa é minha, eu abro a porta para quem eu quero. E ele quer entrar. Mas ele só entra se eu lhe der licença, se eu lhe permitir. E ao entrar na minha casa, olha o texto, e com ele cearei. Aqui é a expressão mais forte do texto. Eu quero entrar aí para cear. Não é tomar um cafezinho. Sabe aquele mata-bicho? Você conhece essa expressão? Ah, o mata-bicha. O mata-bicha, que alguém conhece, é quando o indivíduo está com fome
Aí diz para não alvoraçar as bichas, ele come um mata-bicha, ele toma um mata-bicha. Não. Ele não quer tomar um mata-bicha. Ele não quer tomar um copinho de água e ir embora, já vou. Vim aqui só para usufruir o que você tem para me dar. Não, ele quer cear comigo. Cear fala de preparo. Cear fala de sentar à mesa. Cear fala de comunhão. Cear fala de conversa. Cear fala de tempo. Ele quer estar aí dentro, mas ele quer tempo para cear, para comungar, para partilhar. Oh, bendito seja Deus. E mais, eu cearei com ele e ele vai cear comigo. Quer dizer, eu não quero entrar na sua casa só para me ficar falando. E você não tem nada para dizer. Não, eu quero entrar na tua casa, eu quero falar contigo e eu quero te ouvir. Eu quero sentar à mesa contigo, eu quero estar contigo. Eu não tenho pressa em sair da tua presença. Só tem todo um detalhamento nisso tudo. Aquele que diz não ter pressa em sair da minha presença é aquele cujo eu não deveria ter pressa em sair da sua presença. Porque quando ele diz que quer cear comigo, a aparência que se tem é que ele precisa de mim. Mas não, na verdade sou eu que preciso que ele entre. Sou eu que preciso que ele ceie comigo. Sou eu que preciso que ele tome as rédeas da história da minha vida. Sente-se à mesa, não tenha pressa para sair, fique em casa, és bem-vindo. Fica conosco, a gente canta. Ó Senhor, já se faz tarde. Tens aqui o meu coração para pousar. Não vá, não se delongue no caminho. Fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Aleluia. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso. Porque depois que tu entrou aqui dentro, a tua presença encheu esse lugar. Preencheu os vazios, as lacunas. As lacunas existenciais agora são preenchidas por essa presença que esteve do lado de fora. E onde é que eu estava com a cabeça enlouquecido, achando-me que eu poderia viver sem aquele que esteve aqui dentro e eu coloquei para fora. Mas glória a Deus, porque este alguém, o grande Deus, quer entrar novamente. Mas não quer entrar de passagem, quer entrar para ficar, quer entrar para cear, quer entrar para habitar. Quer entrar para deitar, para descansar, para acordar de novo, para seguir o dia, para ir às minhas pelejas, para pelejar as minhas causas, defender-me, não casualmente, não pontualmente, não esporadicamente, mas Ele quer comungar comigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Esse alguém está aí dentro, ou melhor dizendo, esse alguém que já esteve aí dentro, e que talvez foi posto pelo lado de fora. E só você sabe. Você está aí, irmão, dizendo que está rico, mas você sabe da sua pobreza. Porque tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Você sabe o quanto você não consegue enxergar, porque aquele que te fazia ver não está mais aí dentro. Você sabe o quanto você está despido, desprovido. Ele quer te vestir. Ele te aconselha que compres dele ouro refinado no fogo, que compres dele vestimenta para que te vistas. Você sabe, você está enjoado, você está com náuseas de estar tomando essa água, além de ser insípida e color inodora, suas qualificações da água, além de tudo isso, ainda é uma água morna, choca, sem sabor, desagradável, nada terapêutica. A água quente é terapêutica, a água gelada é refrescante e a água morna. Você sabe, isso tudo é consequência da ausência dele. Quando ele entrar aí, glória a Deus. Quando ele entrar aí e você tiver frio, ele vai aquecer a tua água, porque ela é terapêutica. Quando ele entrar aí e você tiver sede, ele vai gelar essa tua água, para que ela mate a tua sede, refresque-te. Ele é o teu Deus. Ele quer assumir de novo. Ele quer entrar de novo. Abra a porta, tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Esse é meu pão diário. Tão simples, eu sei. Só aplicativo. Ignorei algumas questões teológicas. Só aplicativo. Mas eu tenho certeza que alguém do outro lado do visor precisava ouvir isso. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é nosso pão diário. Deixe o seu like. Acione lá o sininho de notificações. Deixe sua curtida, né? Inscreva-se no canal.
E além de tudo isso, e o melhor, abra a porta. Ele quer entrar. Deus te abençoe em nome de Jesus.